Existem muitas cenas em desenhos animados que a gente vê por aí meio que compilado em forma de meme. E eu acredito que seja nos shorts ou até mesmo nos vídeos horizontais, que são esses tipo que eu faço, você já deve ter se deparado com algum desenho que virou meme, ou até mesmo em outras redes sociais. E eu postei aqui na minha aba comunidade alguns dias atrás que depois de 13 anos o Gumball finalmente entregou pro senhor presidente. E era uma imagem do Ricardo que parecia um unicórnio com o Gumball entregando ali um abacaxi pra ele. Alguns entenderam do que eu tava falando, mas outros ficaram sem entender nada. Então eu acabei pensando, por que não falar sobre esse episódio que deu uma viralizada e acabou virando meme? Então hoje eu vou explicar tudo por trás desse episódio, curiosidades e também o que será que o Gumball deveria entregar. Era esse abacaxi mesmo? Então basicamente é isso que vamos analisar hoje. Só que antes de mais nada, eu queria desejar um feliz 2025 para cada um de vocês. Esse é o primeiro vídeo do ano e acabamos de chegar na marca de 40 mil inscritos. Eu não costumo falar sobre coisas pessoais no canal, mas sabe que eu sou feliz por vocês me acompanharem. E a propósito, se você ainda não se juntou a bonde, veja se está inscrito. Eu sempre posto vídeos de desenhos no geral, então se você gostar desse aqui, com certeza você vai gostar dos próximos, beleza? Mas é isso, vamos falar desse episódio de Incrível Mundo de Gumball que acabou viralizando recentemente. Eu acho que você está se perguntando o motivo, por que isso viralizou do nada? Sendo que existem muitos episódios de Gumball que virou meme. Bem, como vocês sabem, estamos em 2025 e esse episódio de Incrível Mundo de Gumball, então ele foi exibido pela primeira vez em 13 de maio de 2013. Então faz quase 13 anos que esse episódio foi lançado. E naquela época, obviamente, 2025 era uma data muito distante. Então os roteiristas na época acabaram adicionando esse diálogo peculiar no Gumball. Sem problema, presidente. Estará na sua mesa até 2025. E pra quem não sabe, esse é o episódio 23 da segunda temporada é chamado O Sonho. E nesse episódio, como o nome sugere, o Gumball está sonhando. Só que eu não diria que é bem um sonho, tá mais pra um pesadelo. Pois o Gumball ele pensa em muita coisa diferente e nada faz sentido. E pelo pouco contexto que a gente tem, acaba parecendo o Ricardo de unicórnio. A gente não sabe por que ele tá daquele jeito ou como que ele ficou assim. Mas como é um sonho, não precisa fazer sentido, entende? Mas não tem como negar que essa forma do Ricardo é muito estranha e esquisita, sério. Eu achei ele desse jeito bizarro. Só que o Ricardo, ele fala de uma forma que a gente não entende nada do que ele tá falando. E logo na sequência, a gente vê o Gumball respondendo isso que o Ricardo falou, dizendo que entregava na mesa dele até 2025. O que, sinceramente, a gente acaba pensando que era o abacaxi que o Gumball ia entregar na mesa do Ricardo, ou melhor dizendo, do senhor presidente. Só que sendo sincero, não parece que o Gumball entendeu mesmo o que ele falou. Eu acredito que ele só respondeu daquela forma para dizer que entendeu, sem contar que ninguém garante que era um abacaxi que ele tinha que entregar. Até porque o Gumball, ele já estava com aquele abacaxi antes mesmo do senhor presidente aparecer. Então eu acho que o verdadeiro mistério aqui é será se o Gumball realmente tinha que entregar um abacaxi? E motivo também, né, que isso acabou viralizando é que ele fala que vai entregar até 2025. E como finalmente chegamos nesse ano, acabou gerando esse debate. Será que era um abacaxi mesmo ou será que o Gumball entregou mesmo na mesa do senhor presidente? E detalhe que também podemos dizer que o Gumball ele sempre deixa as coisas para a última hora, porque ele tinha dito que entregava até 2025. E como não tivemos nenhuma citação sobre isso após esse episódio, podemos assumir que o Gumball ele usou o prazo máximo para entregar na mesa do senhor presidente. E é bem a cara do Gumball fazer isso, não é mesmo? E eu meio que gosto muito dessa piada que o episódio tenta fazer com os sonhos. Eu acho que todo mundo já deve ter sonhado com uma coisa que não faz nenhum sentido. E eu até acho que isso deve ser comum, porque tem memes na internet de pessoas sonhando com coisas aleatórias, exatamente como faz esse episódio de Incrível Mundo de Gumball. Para não ficar apenas nisso, eu vou comentar algumas curiosidades sobre esse episódio, já que ele basicamente é o tema do vídeo de hoje. E para começar esse episódio, ele estreou primeiro no Reino Unido, o que acabou sendo um pouco incomum, porque cada episódio de Gumball, ele passava primeiro nos Estados Unidos. E outra curiosidade, essa é a 7ª vez que o Gumball fica pelado em um episódio. E sim, isso acaba acontecendo mais ou menos ali no final do episódio. Se você tá pelado nesse sonho, quer dizer que eu... Pelo menos estamos sozinhos. E um detalhe é que esse episódio, ele é só o 23 da segunda temporada. Podemos dizer que foram muitas vezes em um curto período de tempo que o Gumball acabou ficando como veio ao mundo. E um outro detalhe é que muita coisa bizarra aconteceu nesse episódio por se tratar de um sonho. Por exemplo, o Hector, que é um gigante, ele tava do tamanho de um bebê de 1 ano. O 8 do nada parece do tamanho da mãe dele, que é enorme. O Tobias também, ele acaba estourando que nem um balão, parecia até o Alan. E claro, o Ricardo que parecia um unicórnio. E uma outra parte bem
bem estranha é que o Senhor Pequeno faz uma ligação e deixa a cabeça dele, e vai saindo fazendo moonwalker igual o Michael Jackson. Isso aqui com certeza não faz nenhum sentido. O episódio ele brinca demais com a imaginação, porque no sonho pode acontecer qualquer coisa. É por isso inclusive que o Ricardo em forma de unicórnio fala uma língua que ninguém entende. E nesse episódio também foi a segunda vez que o Darwin tem uma censura nos pés em toda a série, porque como vocês sabem, o Darwin meio que não tem as partes de baixo. Ele é praticamente uma cabeça com pernas. Então a piada que a série faz é que quando o Darwin tá sem sapato, é como se ele tivesse sem roupa. Então essa basicamente foi a segunda vez que tiveram que censurar o Darwin. Já sei que sonho é esse. Nesse sonho eu tô pelado em público. Tá pelado sempre. Já que ele acabou ficando sem roupa, né? E a primeira vez que isso aconteceu foi no episódio 34 da primeira temporada, chamado A Intrometida, que inclusive se vocês querem um vídeo sobre esse episódio, clica no botão de hype aí embaixo que com certeza eu faço. Claro, se vocês demonstrarem interesse. Mas continuando, por falar no Darwin, é nesse episódio que pra ele acaba se tornando um pesadelo, pois ele acabou beijando a Suzy no sonho. Porque como vocês devem lembrar, esse episódio ele é focado no Gumball ter ficado chateado com seu melhor amigo por ele ter beijado a garota que ele gosta no sonho. Então para mudar esse destino, eles acabaram entrando no sonho para conseguir mudar o final. E eles fizeram isso usando uma união através de papel alumínio. Eu tenho que admitir que eles têm muita criatividade. E como o Gumball estava chateado porque o Darwin beijou a Penny, eles tinham que tentar mudar isso. E como uma forma de parar o Darwin, o Gumball criava uma parede de concreto para ele não conseguir chegar até a Penny, tirar os lábios do Darwin para ele não conseguir beijar ela. Então como nada disso estava dando certo, ele tentou substituir a Penny por outra garota, que nesse caso foi a Suzy, que parecia a Penny mas estava com o rosto dela. E para quem tá se perguntando como que o Gumball estava fazendo tudo isso, porque a resposta é bem simples, o Gumball estava tendo um sonho lúcido e ele podia fazer o que quisesse. Quem viu meu vídeo de Clarence onde falo desse tema sabe como isso acontece. E o pior de tudo é que acabou rolando uma hipocrisia do Gumball, porque depois que ele viu o Darwin beijando a Suzy, ele fala pro Darwin relaxar porque tudo aquilo era só um sonho. Relaxa, cara. Foi só um sonho. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Sendo que o tempo todo ele tava chateado daquele jeito por ter sonhado com aquilo. Bem a cara do Gumball ser hipócrita. Mas enfim, uma outra curiosidade é que nesse episódio revela que o Darwin realmente não tem pescoço. O que tá fazendo? Tentando te enforcar, mas não tem pescoço. É tudo culpa sua. Não tenho pescoço, lembra? Então pra quem achava que o pescoço dele era escondido ou que o tronco dele era menor, tava enganado, porque ele realmente não tem. E uma última curiosidade, porque em certo momento do sonho, o Gumball e o Darwin estavam dentro de um carro no fundo do mar. E eles sonharam que estavam nessas condições porque teve um momento ali que o despertador acaba tocando, e se continuasse daquela forma, eles iriam acabar acordando antes mesmo de mudar o final do sonho do Gumball. Então naquele momento o Gumball acaba tentando desligar o despertador, só que ele acaba jogando o carrinho de brinquedo próximo de um copo de água. Por isso que fez uma analogia do Gumball se afundando na água com Darwin. Às vezes as coisas ao nosso redor acabam afetando o nosso sonho, e foi exatamente aquilo que aconteceu. E eu achei bem legal que o episódio também abordou esse detalhe, porque às vezes as coisas ao nosso redor podem afetar nosso sonho mesmo que conscientemente, e eles colocarem essa referência aqui foi bem legal. E eu sei que eu tinha falado que era a última curiosidade, mas aqui vai uma bônus. Também é possível ver em que certo momento o Gumball e o Darwin não entendem o que a Anaís fala, já que ela fala uma frase que não faz muito sentido, nem eu mesmo entendi. O espaço balé, o seu pequeno olhar maligno, beijo, telefone e as estrelas lá. Dani no cérebro. O que é estranho porque ela é uma garota inteligente e se comunica bem. E convenhamos, a mais inteligente da família Watterson. Mas é tudo isso que eu queria falar desse episódio, porque eu achei bem maluco ele ser relembrado 13 anos depois. Tudo porque ele menciona 2025, então chegamos nessa data e ele ficou em alta. Inclusive, não só esse episódio viralizou por conta de 2025, como também outras séries que mencionaram esse ano acabou entrando em alta também. Como por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças, que caso você não conheça essa série, ela é uma série de comédia, onde basicamente o Michael fala pra Claire, sua filha, que ela só poderia sair em encontro quando fosse 1º de janeiro de 2025, porque é quando ela faz 18 anos e vai poder sair de casa. E ele não só menciona o ano como a data. Eu sei que essa data já passou, mas vale a menção honrosa. Mas basicamente é isso, essa é a explicação desse meme da comunidade e por que ele viralizou e ficou em alta. Não sabemos se realmente era um abacaxi, mas pelo menos, finalmente chegou a data do Gumball entregar na mesa do senhor presidente, mesmo que seja no prazo máximo. Mas me diga
diga, você lembra desse episódio de Incrível Mundo de Gumball? Ou relembrou depois que eu falei ou nem sabia da existência dele? De qualquer forma, deixe sua opinião aí nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos e até mais. Sonic Explosive Beats.